Olá, tudo bem? Meu nome é Andreia, eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com vocês sobre o poder da nossa mente. A nossa mente, ela tem o potencial de construir a nossa vida, mas ela também pode nos destruir. Então nós precisamos ter muito cuidado, em especial com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, que eles geram ação. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Então, imagina uma situação que você vivenciou um momento muito difícil, muito triste na sua vida, ou que você passou muita raiva, muito nervoso, não importa se fez uma semana, se faz um mês, se faz um ano, se faz 10 anos. Quando você traz esse sentimento, quando você pensa naquele contexto, você traz toda aquela memória para este momento. E para o nosso cérebro é como se isso estivesse acontecendo novamente. Tanto que muitas vezes você tem os mesmos sentimentos daquele dia. Você sente raiva, você sente tristeza, você sente angústia. É como se você estivesse vivenciando aquela situação. Assim como se a gente fizer o exercício de pensar coisas maravilhosas, um momento maravilhoso, um momento de extrema realização, alegria, felicidade, um papo divertido com um amigo, assim como quando você lembra de situações extremamente agradáveis na sua vida, você sente um bem-estar, é como se aquele momento se iluminasse, você se sente feliz, você se sente realizada, você fica super bem. Muitas vezes a gente se pega rindo sozinha de algumas situações engraçadas e é assim o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. É nesse momento que nós estamos vivendo de bastante delicado, de uma tristeza, um medo, uma incerteza muito intensa, é que você reduza as informações. Na televisão, tem gente que fica o dia inteiro ouvindo aquelas notícias, aquilo termina o dia, ele está com medo, a ansiedade está no pico. Nós precisamos sim ficar informados, mas uma vez por dia já é mais do que o suficiente. Não precisamos ficar nos alimentando daquilo. O principal que nós precisamos saber é os cuidados necessários que nós precisamos ter neste momento. E para ficar informado, basta uma vez por dia para que a gente saiba do que está acontecendo, mas nós precisamos nos alimentar nesse momento de coisas extremamente positivas. É preciso que a gente leia bons livros, que a gente possa ligar para um amigo que a gente gosta muito de conversar, que traz uma coisa boa. Tem sempre aquele amigo que você se sente extremamente bem quando você está falando com ele. Então ligue para esse amigo. E tem uma vivência que eu estou fazendo de manhã que é maravilhosa. Se inscreva no Instagram, é Cérebro em Alta Performance, do Dr. Eduardo Silva, que ele traz a vivência do milagre da manhã, e essa vivência está sendo maravilhosa, é das 6 às 7 da manhã. É até interessante para mim, porque eu era uma criança que eu gostava de acordar muito cedo, então eu gostava de acordar antes do dia amanhecer. Eu adorava perceber que a noite acabava e o dia amanhecia, né? E eu sempre gostei muito disso. É muito interessante porque eu chego assim, nossa, ter aquele sentimento de criança, aquela coisa maravilhosa, aquela vivência maravilhosa, sabe? De ver o dia clareando. E a criança, ela é sempre muito exultante, né? E é isso que eu estou sentindo ao voltar a acordar cedinho novamente. Então, eu sugiro para você, começa a fazer esse milagre da manhã, que está sendo maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você também. Obrigada, Eduardo, por essa vivência simplesmente fantástica. A segunda situação que eu trago é a importância da gente reavivar os nossos sonhos. A gente não pode abandonar os nossos sonhos. Muitas vezes nós precisamos adiar, mas não desistir. Os nossos sonhos, eles são fundamentais, eles são importantes. Pegue uma caneta, pegue um papel, retoma os seus sonhos, escreva aquilo que você deseja, escreva aquilo que você quer abandonar, que você precisa deixar para trás, escreva aquilo que você quer construir.
a partir de agora. Essa é a segunda dica. A terceira dica é sempre agradecer. Todos os momentos da nossa vida, eles vão trazer, nós vamos sempre estar vivenciando momentos de dores e de alegrias. Isso faz parte da vida. E mesmo assim, nós precisamos manter o hábito de agradecer. Os momentos de dor, quando a gente consegue olhar com um sentido maior, ele também traz muitas coisas positivas. Por exemplo, o fato da gente estar em casa, vivenciando este momento difícil, está fazendo com que a natureza renasça, está fazendo que os mares fiquem mais limpos, que o mundo e o ar, eles estão muito melhores do que eles estavam antes. E assim a natureza está restabelecendo o seu curso. Infelizmente o homem vem aí numa autodestruição, numa destruição da natureza, dos animais e da própria vida. Então assim, agradeça pelo dia de hoje, agradeça pela sua vida, agradeça pelo ar que você respira, agradeça por tudo que você tem de belo e de bom, e que você saiba que você pode construir e se reconstruir a partir de agora, tendo esse olhar de fazer com que a vida tenha um novo sentido. E a quarta é exatamente isso, é de dar um sentido para a própria vida. Nós podemos sempre dar um novo sentido para a nossa vida. Quando a gente fala de sentido, não há como não lembrar do Viktor Frankl. Ele escreveu sobre o sentido da vida e também ele é o fundador da logoterapia. Ele viveu em 4 campos de concentração e nesse campo ele perdeu a esposa que estava grávida, os pais e o irmão. É claro que quando ele saiu dos campos de concentração, ele vivenciou sim um momento de luto, mas depois ele conseguiu dar um sentido e ressignificar a própria vida. É importante que a gente saiba também que nos momentos de dor, se a gente estiver em depressão não é frescura, depressão é doença, precisa buscar ajuda, precisa se cuidar. E se esse momento estiver muito insuportável para você, busque ajuda. Tá? Busca ajuda, não é só de pensamentos positivos que vão curar. Se tiver em depressão, precisa buscar ajuda. Voltando no Viktor Frankl, o Viktor Frankl ele tem 2 frases maravilhosas que eu vou ler para vocês, que vocês vão poder entender um pouquinho do que eu quero dizer sobre o sentido da vida. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. A outra frase que ele traz é: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, que nós possamos escolher a nossa atitude neste momento, para que a gente possa dar um novo sentido para a nossa vida, ressignificar esse momento de dor e renascer para refazer uma nova história. Obrigada, se inscreva no canal Transforma-te a Ti Mesmo para que a gente possa diariamente trazer momentos de reflexão e renascimento. Obrigada, fica com Deus.